Vamos lá. Então, entretanto, em partida, desta forma, sobre os campos que conceituam a impressão, a questão que eu já falei sobre o sentir, algo que você vai, a sensação, que ela vai ser oponente ao pensar, porque a própria sensação pode ser oponente entre questões de oposições, ou também pode ser a favor a sensação. Quando ocorre uma sensação, vai ter o que? Algo que posso pensar, antes de falar não, antes de falar sim, como diz o filósofo Alain, pense. A palavra pensar é uma tomada de antecipação, é uma antecipação. Pois bem, vamos lá nos campos do tempo esforçado entre divisões de tempo e de tema. Tempo esforçado e tempo livre. Vamos lá. Então, entre a sensação, pensar, entre pensar e impressão. A impressão vai analisar a questão que vai associar os campos simbólicos entre as próprias maneiras que nós vamos analisar e associar as ideias, ok? Então, quando nós olhamos as impressões, vai ter as questões que possam haver a abstração, eu falei, que traz uma profundidade imaginária no nosso contexto, no nosso redor, as conversas diárias, os campos cotidianos, o cenário ou o Senado. Você pode ver que o Senado tem uma assembleia ali de vários senadores constituintes, como eu já falei, controle motor ou religião corporal. A religião corporal nos traz maneiras evidentes, importantes que possam relacionar o que? Entre as exceções. As exceções são o que? Será que é a teoria? As exceções são o que? A própria família? Há um cenário. Aonde há um cenário, há uma história. Aonde há uma história, há uma impressão. Eu vou impressionar alguém, vai ter uma impressão, vou imprimir, armazenar na minha própria consciência corporal, ok? Então, quando falamos sobre consciência, falamos sobre pensamento. O pensamento é inato? É lógico que o pensar é inato. Você é pensante, mas o que nos traz entre estímulo e resposta? Aí podemos haver uns conflitos pedagógicos entre Piaget e Vygotsky, mas para eu pensar onde eu estou no ambiente externo, eu tenho que pensar. No meu pensar no ambiente externo, vai destacar só o ambiente, vai destacar também o campo interno. Ambos os dois, como eu discuti com o Nunes na época, a abordagem interacionista e construtivista nos traz símbolos. Por exemplo, se eu olho um pé de goiaba, olho um pé de manga, o olhar, o observar, o avaliar vai ter uma impressão. E essa impressão também, associada à reflexão e à ação, vai ter uma atração. Ok? E entre essas atrações, vai ter que percepções vividas. E essas percepções vividas vai ter problemáticas que eu falo sobre abordagens solucionais. Essas abordagens solucionais são colocadas o quê? Desde épocas cívicas, antes e depois de Cristo, que falam o quê? Dos celtas, os astecas, os maias. São várias entidades ligadas a uma civilização, uma religião, uma tribo, que nos traz maneiras que possam ortogar conjuntos e traços corporais ligados ao esporte, à base, fundamento e esses intercâmbios esqueléticos entre comparações. Aonde há uma probabilidade, há um sonho. Aonde há uma probabilidade, há um aspecto quantitativo e qualitativo entre esses conjuntos de pesquisas que nós fazemos. Pois bem, então quando eu falo sobre representações, então vamos lá. Então, entre essas impressões, vamos imprimir. Veja bem, um livro desse aqui, ele foi imprimido.
Houve, porque uma sensação, sentindo algo perceptivo, uma percepção. E entre essa percepção, essa sensação, vai ter o quê? Vai ocorrer o quê? Oposições. Entre o quê? Entre o pensar. Entre a filosofia que eu falei. O que é a filosofia do esporte? Ela é submissa ou ela é obediente? A filosofia do esporte, o que é esporte? Ele tem que ter autonomia no plenário. Por isso que eu falei Senado ou cenário econômico. A maioria das vezes nós falamos sobre indústria, eu vi ali um tema ali transversal, tudo respeito aos conferencistas, ou seja, simbósios ligados a tema industrial. Muita coisa ligada ao tema industrial, mas o que eu gostei em questões de percepção e o campo de analisar e as impressões que ficam, foi ali, ou seja, a Amaral ali, naqueles departamentos, fazendo parte daquela corte epistêmica relacionada ao quê? Ao próprio Senado. Ali tem o conjuntos e essa corte relaciona direitos e deveres. Então vamos pegar e analisar. Impressões são as primeiras que ficam? Nem sempre. Então temos que pensar. E entre as impressões, ou seja, pensar, abstração, imaginação. Lembra que eu falei sobre o tempo esforçado? O tempo esforçado ou o tempo imaginário? Porque nós vamos ter que esforçar para ter um tempo livre. Não importa que seja um campo cotidiano, diário, fazendo esse feedback analítico. Então, entre essas emoções e percepções, são exposições exploradas no dia a dia diário, entre as cooperações, competições. E entre essa sensação que nós temos reflexões. Entre a sensação, embora o Poti, Maurício Poti, que eu falo Poti, ele fala o quê? Aonde há uma percepção, há uma gravidade. Ou seja, ele fala que o próprio corpo é um pivô entre o mundo, aonde a rodeia. O rodeia. Ao rodear, ele vai ver o quê? Circular e vai ver que tem uma percepção entre pessoas no mundo elementar. Tempos atrás eu estava vendo um documentário sobre as abelhas. Elas movimentam entre si, os movimentos. Quando vão movimentando uma com a outra, traz um estímulo e uma resposta. Lembramos de academias, trânsito urbanos, os meios urbanos, a violência, a pacificação. Quanto mais a pessoa liberar palavras que possam haver pacificação, vai liberar mais movimentos que possam ter pacificação. Mas aonde há uma pacificação, ou seja, coloca colocações importantes. O que é poder? É educação. Traz um campo geológico. E a pedagogia ela raciona essas aquisições. Então, aonde há uma reflexão, há uma ação. Eu vou pensar, vou agir. Depois que eu vou agir, vai haver o que também? Modos também de sensações. A palavra pensar, sentir e agir, eu estou fazendo conclusões entre nessa campo de ambiciência, ou feliciência, ou infeliciência, ligada à infelicidade, ligada à própria ciência, e a felicidade própria ciência, ou seja, vai trazer uma consciência. E a consciência é o pensar. E nessa sensação ligado à dopamina, serotonina, endorfina, ligada à própria felicidade, que é algo passageiro, mas entre os campos passageiros traz impressões boas ou ruins, nos traz panoramas e comparações análogas. Ok? Então, entre o mundo das ideias, que o próprio Platão falou, o mundo das ideias que eu falei tempos atrás, depois eu tenho um documentário aí, o mundo das ideias. Esse mundo das ideias, vamos colocar concepções entre a caverna e a caverna de bajulações, a caverna de elogiações, erupções, disrupções, ou seja, elogios, colocar elogios, ou seja, no latim elogios, magistérios, são maneiras de memória na imaginação. E esse campo memorável são colocados como aprendizado também, que você vai trazer também memória, vai imprimir, você vai expressar, você imprimiu, você aprendeu, vai conduzir a bola e vai chutar. E desta maneira vai ter níveis de faculdade entre essa imaginação, ou a imaginação é uma faculdade. Onde há uma faculdade, há um acidente, pode haver. Um acidente pode ser um erro, mas também há incidências para acertar um acerto ligado ao aprendizado social, entre essa variação somatória, totalizada.
entre o corpo como um todo, e essa sequência